do Senhor? Amém. Agradeço a Deus por essa rica oportunidade, por estar aqui hoje, pregando a palavra de Deus, neste culto de missões aqui em Amadora. Quero agradecer ao pastor André, juntamente com toda a igreja, pelo convite e pela confiança. Quero agradecer aos meus pais por mais uma vez ter me ensinado a palavra de Deus. Eu vou pregar em Mateus capítulo 9, versículo 35 ao 36. Mateus capítulo 9, versículo 35 ao 36. Amém? Amém. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, antes de eu pregar, eu vou deixar o meu testemunho para a edificação da fé dos irmãos. Irmãos, meu nome é Paulo Francesco, tenho 10 anos. E desde o ventre da minha mãe eu tenho um chamado da parte de Deus para pregar a palavra de Deus. Desde pequenos, meus pais eles me levam para os evangelismos, para evangelizar nas feiras, nas ruas, nas praças. Irmãos, os médicos eles haviam dito para minha mãe que ela não poderia ter filhos, mas a minha mãe orou e Deus concedeu ela a minha irmã. Irmãos, os médicos disseram que eu iria nascer com problema de coração, mas eu nasci pela graça de Deus, eu não tinha nada. Depois que eu nasci, os médicos disseram que eu iria demorar a andar, caso que eu tenho um pé reto. Irmãos, mas pelo poder de Deus, com um ano eu já estava andando. Com 3 anos de idade, eu estava numa vigília com meu pai. Deus usou um pastor para falar comigo que eu, com 4 anos de idade, estaria pregando nas igrejas de Portugal. E com 7 anos de idade, eu ia pregar fora do país. Irmãos, então com 4 anos de idade foi a minha primeira pregação em cima de um púlpito. Com 6 anos de idade eu fui batizado com o Espírito Santo. Irmãos, com 7 anos de idade, pelo poder de Deus, eu recebi um convite para pregar um dia antes de eu fazer 8 anos. Uma promessa se cumpriu na minha vida. Eu preguei na Itália um dia antes de eu fazer 8 anos. Irmãos, com 10 anos, agora na semana passada, Deus me concedeu a oportunidade de acabar a leitura da Bíblia toda. Eu ia 5 capítulos todo dia. Irmãos, pregar a palavra de Deus é um dos deveres mais honrosos que o cristão pode ter. Deus me concedeu a oportunidade em vários países, como Espanha, França, Suíça, Itália, Brasil e aqui na Ilha da Madeira. Irmãos, pregar a palavra de Deus não é só fazer um discurso sobre pensando e crendo sobre o Evangelho. Porque, irmãos, a pregação é um anúncio da palavra de Deus, pois a pregação cristã tem como foco a evangelização do Evangelho de Cristo. Irmãos, podemos ver que a Bíblia nos mostra que a igreja de Deus na terra, ela é uma agência para a pregação do Evangelho. E se nós somos esta igreja, então nós fazemos parte dessa agência. Irmãos, podemos ver a vida de Jesus e podemos ver que Jesus é o maior exemplo de missionário que nós temos. Irmãos, podemos ver a vida de Jesus e obter respostas das nossas indagações com respeito a missões. Irmãos, e nós podemos ver um modelo de como Jesus fazia missão e ver se essa prática ela é achada, ela é encontrada em nossas vidas. Porque quando abrimos a palavra de Deus em Mateus capítulo 9, versículo 35, podemos ver aqui como Jesus fazia missões. Irmãos, podemos ver aqui que o autor ele nos descreve como era a vida missionária de Jesus. Podemos ver que o autor ele ainda vai dizendo como Jesus vivia e como Jesus se desempenhava na missão. Irmãos, vamos dividir este versículo em partes para nós entendermos. Irmãos, a parte A quando diz Jesus percorria. Irmãos, podemos ver aqui que o verbo ele está no imperfeito, o que significa que o que Jesus fazia não era algo esparso, mas que era algo corriqueiro.
54, que diz: também é necessário que anuncie a outras cidades, o evangelho do reino de Deus, porque para isso foi enviado. E pregava nas sinagogas da Galileia. Irmãos, podemos ver aqui que Jesus, ele não fazia as coisas pelas metades. Jesus, ele fazia as coisas certas. Jesus, ele não fazia pelas metades. Jesus não fazia nada de qualquer jeito. A palavra do Senhor diz: Jesus percorria por todas as cidades e aldeias. Irmãos, as aldeias na época eram povoados que não tinha status de cidade, porque lá era lugar de gente pobre, porque lá vivia gente pobre. Irmãos, e podemos dizer que mesmo lá sendo lugar de gente pobre, mesmo lá sendo lugar onde vivia gente pobre, podemos ver que Jesus, ele andava por lá. Jesus, ele andava com os pobres. Jesus, ele pregava o evangelho. Jesus, ele anunciava o evangelho para aquele povo. E o seu trabalho não havia discriminação. Irmãos, podemos ver que a palavra do Senhor diz: Jesus percorria por todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles. Irmãos, Jesus, ele não desenvolveu o seu ministério de qualquer jeito. Jesus, ele utilizava 3 ações básicas. E nessa manhã nós vamos saber quais são essas. Irmãos, a primeira ação básica é: Jesus percorria por todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles. Irmãos, podemos ver aqui que em primeiro lugar nos vem a palavra ensinar. E isso não é por acaso, porque o ensino é a coisa mais importante, é a coisa mais essencial de quem se diz seguidor de Cristo. Porque não existe evangelismo, porque não existe missão sem ensino. Porque todo aquele que se diz seguidor de Cristo não faz pouco caso do ensino, porque sabe que o ensino é central em seu ministério de evangelismo, de pregação. Irmãos, a segunda ação básica que Jesus fazia era: Jesus percorria por todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino. Jesus, ele pregava o evangelho. Jesus, ele pregava uma mensagem única, que mostra que o ser humano é pecador desde nascença, que mostra que o ser humano necessita do arrependimento, da confissão dos pecados. Aleluia! O ser humano necessita do amor de Deus, do sacrifício da cruz, como o único caminho para a salvação. Irmãos, sem esta mensagem, sem cruz, não tem evangelho. Irmãos, a terceira ação básica que Jesus fazia era: Jesus percorria por todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Irmãos, podemos ver aqui que o poder de Deus nas curas que Jesus fazia era algo presente em sua vida de missão. Porque o evangelho não é só palavra, mas é palavra e poder. Podemos ver que a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 e 5, que diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas espírito e poder de Deus. Aleluia. Para que a vossa fé não se apoie na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Aleluia. Irmãos, podemos ver aqui que a vida de Jesus, ele é um exemplo vivo de como nós podemos fazer a obra da evangelização. Irmãos, muitas pessoas elas se prendem na vida de Paulo, pensando até que Paulo foi o maior exemplo de missionário, ou então as vidas dos personagens da história da igreja, mas não veem que Jesus é o maior exemplo de missionário
missionário que nós temos e que nós podemos ter. Aleluia. Irmãos, aqui Jesus ele nos mostra em claras palavras como fazer missão. Podemos ver que Jesus ele vivia na missão. Podemos ver que por onde Jesus passava, Jesus ele vivia proclamando, ensinando, operando milagres pelo poder de Deus. Aleluia! Deus Todo-Poderoso. Irmãos, podemos ver aqui que quando Jesus ele viu uma necessidade, ele ia logo e partia para resolvê-la. E podemos ver que Jesus ele ensinava aos seus discípulos, aos seus seguidores, como fazer missão, que orando e indo. Jesus ele nos deixou dois deveres, que orar e ir. Nós temos que orar e ir. Nós temos que orar. Nós temos que orar sem cessar. Nós temos que orar sem parar. Nós temos que orar em tempo de fora de tempo. Nós temos que buscar a Deus de todas as nossas forças, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Nós temos que buscar a Deus, porque quando nós buscamos a Deus, a vitória é certa. Porque quando nós oramos, a vitória está garantida. Aleluia! Vamos orar a Deus, porque quando nós buscamos a Deus, nós estamos debaixo das mãos do Todo-Poderoso. Porque quando nós oramos a Deus, nós estamos debaixo das asas do Onipotente. Aleluia. Glória a Deus. Porque quando nós oramos a Deus, nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Sim, Jesus. Aleluia. Nós habitamos o esconderijo do Altíssimo. Aleluia. A palavra do Senhor não diz: o Senhor é meu refúgio e fortaleza, meu socorro bem presente na hora da angústia. Vamos orar a Deus, irmãos. Vamos buscar a Deus e vamos ir. O segundo dever que Jesus nos deixou é ir. Nós temos que ir. Nós temos que fazer o ID de Jesus. Nós temos que ir. Nós temos que ir pregar o Evangelho. Nós temos que ir anunciar o amor de Deus. Nós temos que ir anunciar o Evangelho a vidas que estão a rumo ao inferno, que estão rumo ao lago de enxofre, ao calabouço eterno. Nós temos que ir pelo Evangelho, porque muitas pessoas hoje estão descendo a sepultura, estão descendo a tumba fria, sem conhecer o que é o amor de Deus, sem conhecer o Evangelho. Vamos pegar o Evangelho enquanto é tempo. Aleluia. Vamos fazer o ID de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus ele não disse você vai pregar o Evangelho, não. Jesus ele disse para todos, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E todo aquele que nele crê prometado será salvo, mas todo aquele que nele não crê será condenado. Irmãos, podemos ver que a irmã ela nos disse aqui em Mateus capítulo 27, Mateus capítulo Aleluia. 19, que diz: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai e o Filho, e batizando em nome do Pai e do Filho e do Aleluia. Espírito Glória a Santo. Deus. Irmãos, então vamos pegar o Evangelho, vamos anunciar o amor de Deus, porque grande é a seara e poucos são ceifeiros. Vamos pegar o Evangelho, vamos pegar o amor, vamos anunciar o amor de Deus. Enquanto é tempo, porque não se sabe a hora nem o dia que o Filho do Homem virá. Crianças, vamos pegar o Evangelho na escola, para os professores. Vamos pegar o Evangelho para os colegas, para os auxiliares, para os cozinheiros, para todos. Irmãos, irmãs, vamos pegar a palavra de Deus. Aleluia. No trabalho, para o patrão, para os colegas de trabalho, para os clientes, para todos. Vamos anunciar o amor de Deus. Vamos anunciar a palavra de Deus. Irmãos, obrem com o seu pastor. Ajudem o seu pastor na missão. Ajude o seu pastor
indo e orando pela missão. Essa é a palavra de Deus que eu tenho para os irmãos. Que os irmãos continuem orando por mim, para a minha família. Amém. Deus, eu vou cantar. Aleluia.